Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, hoje estou com Camila Pepe e a gente recebe Carolina Celani para falar sobre o radar das startups de saúde no Brasil e quais são os gargalos e desafios para a inovação. E essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Lembrando que ao fim desse episódio você pode acompanhar o nosso Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse é um espaço onde a gente pode discutir saúde, tecnologia e humanização do cuidado. Te convido para assistir um trecho dessa entrevista agora e no final do episódio você pode assistir a entrevista completa. Para o plano de saúde, olhando para a eficiência, a gente consegue ter uma eficiência de recurso, claro. Mas nesse momento o mais importante para a gente é a segurança do beneficiário. E agora a gente volta com o nosso podcast de Biotech and Health. O que as pesquisas mostram é que enquanto as fintechs levam, em média, 3 anos para colocarem seus produtos no mercado, as empresas de biotecnologia e saúde levam, em média, 7 anos. Isso considerando o intenso processo de pesquisa, reconhecimento de patentes e adequação dos marcos regulatórios. Então, para a gente aprofundar essa discussão sobre startups de saúde no Brasil, a gente recebe Carolina Celani, que é Head de Alianças Estratégicas da Sail for Health. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, para o país, e estou aqui para a gente bater um pouco de papo. Agora, Carolina, para a gente começar, né, quais são os principais desafios que são enfrentados por essas startups de biotecnologia? Como eu falei, a gente tem, né, essa diferença expressiva de tempo. Isso quando a gente fala, então, de levar esse produto da bancada para a prateleira, porque quando a gente pensa que o pesquisador, né, ele vai ter ali uma ideia, né, sobre um processo, experiência, mas tem essa dificuldade de transformar isso em alguma coisa que seja mais palatável, e quando a gente fala de biotecnologia, fala de saúde, tem toda a questão voltada de segurança, né, e dos aspectos regulatórios. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Laura, é interessante você começar trazendo essa questão dos tempos, né? Eu acho que isso já, de início, dá uma boa ideia do quanto tempo demora e por que demora, né? Quando a gente está falando de um projeto de saúde, não tem como dissociar da coluna dorsal do produto, do desenvolvimento de um produto que passa por marcos regulatórios e de qualidade, segurança e eficácia. Como é que a gente garante que uma ideia, uma pesquisa, algo que está começando a ter boas indicações num laboratório, ela tem sua segurança, qualidade e eficácia garantida. Você tem um processo longo de etapas que precisam ser cumpridas para que isso aconteça. E é onde a gente fala, né, é onde reside a translação desse conhecimento. Como você tira um produto que está na bancada em laboratório, em testes ainda, muitas vezes, nem in vitro acontecendo, até a realização das pesquisas não clínicas que passa por uma série de testes in vitro, in vivo, geração de dados de qualidade para você garantir que aquele produto, ele é seguro, ele é eficaz naquelas condições, passando por uma produção de um lote piloto para você conseguir entrar na etapa clínica, seguindo as boas práticas, qualidade, segurança, para aí depois entrar numa fase clínica que é longa. É muito importante a gente ter essa noção de que os tempos são necessários, são longos, a gente precisa conduzir uma série de pesquisas para garantir que aquele produto é seguro, em primeiro lugar, tem qualidade. E aí a gente entra ainda numa fase clínica, né, que é interessante. A gente, essa semana, fazendo 5 anos de pandemia, um período super difícil para o mundo inteiro e principalmente colocando pautas de saúde tanto no holofote. Mas foi interessante observar que durante esse processo e desenvolvimento de produtos durante a pandemia, as pessoas começaram a entender um pouquinho mais de como se dá essas etapas de desenvolvimento. Então, você via a população falando de, conduziu a fase 1, a fase 2, submeteu na Anvisa, nossa, os dados gerados têm X qualidade, X% de eficácia. Trouxe um pouco de
ficou um pouco mais palpável esse entendimento de como se dá esse desenvolvimento. E ele é longo, ele precisa ser controlado, ele precisa ter rastreabilidade na geração de dados. Quando a gente entra numa fase clínica, ele precisa garantir que aqueles voluntários, aqueles pacientes estão passando por um processo com a segurança máxima possível dentro do desenvolvimento de um produto inovador. E investimentos. Né? A gente está falando quando fala de saúde, desenvolvimento de fármaco, ele é capital intensivo. Né? Então, as etapas demandam muito investimento e ela tem risco. Né? Principalmente quando a gente está ainda numa etapa quando a gente chama de drug discovery, né? Então ali naquele processo inicial, passando pelo desenvolvimento, ainda sem geração de dados em humanos, o alto risco envolvido traz também uma peculiaridade ali do tempo do investimento e quem está disposto a correr esse risco junto, sabe? Então, é demorado, mas precisa acontecer. E o desafio aqui é como é que a gente fomenta e tanto em parceria aí nessa tripla hélice, quando a gente fala de governo, academia, indústria, que isso aconteça da forma correta, com o fomento certo, com o entendimento correto das etapas que precisam ser seguidas, para que a gente tenha, mesmo que dure 7, 10 anos, mas vários casos acontecendo ao mesmo tempo. Né? Porque o risco da inovação, na verdade, o risco de falha é inerente ao processo de inovação. Né? Mas a gente não passar por esse processo, por existir ou um desconhecimento dessas etapas, ou falta de infraestrutura, que eu acho que a gente também vai poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Essas lacunas de infraestrutura que, para um produto ser registrado, precisam acontecer, colocam alguns desafios. Eu vou colocar desafios, mas que a gente enxerga muito como oportunidades quando os projetos são bem assessorados e conduzidos. Legal, Carolina. Até pegando esse gancho que você trouxe dessa questão de infraestrutura, imagino que isso tem algum impacto, principalmente quando a gente pensa onde essas startups hoje estão localizadas, pensando no Brasil, um país grande. Como que você enxerga isso hoje? Existe alguma concentração? Isso está vinculado muito para essa questão de infraestrutura? Onde essas startups estão hoje, quando a gente pensa nelas aqui no Brasil? Olha, quando a gente fala das startups especificamente de saúde, é inquestionável. Existe uma concentração maior dessas empresas no Sudeste. E aí fica, né, por questões, temos uma concentração de universidades, infraestrutura, o mercado farmacêutico, o P&D, tem uma concentração aqui na região, mas isso de forma alguma limita esse desenvolvimento científico em diversos outros estados e universidades brilhantes no país. A gente tem uma concentração também importante de P&D de saúde em Santa Catarina, tem um hub importante em Florianópolis, no contexto também do Senai Cimatec, ali naquela região perto de Salvador, Amazonas, tem centros de excelência muito grande. Mas é isso, a gente passa por um desafio estrutural, digamos assim, que está posto. E a gente precisa pensar como superar esses desafios e fazer com que uma pesquisa, eventualmente, que está sendo desenvolvida numa universidade, consiga acessar uma rede, né, para poder fazer esse desenvolvimento. A gente, nos projetos que a gente conduz e tem feito muita parceria, a gente tem olhado muito para esse ponto de como a gente consegue auxiliar que aquele pesquisador, aquele projeto, tem a noção de quais são as estruturas e locais e coisas que ele precisa fazer para conduzir. Então, a gente precisa capilarizar esse entendimento que não importa. Tudo bem, você pode estar conduzindo uma pesquisa na universidade em Pernambuco. O que você consegue fazer na região para otimizar custo, tempo, ótimo. E como é que a gente consegue juntos entender uma rota posta de desenvolvimento, como acessar essas infraestruturas no país, onde elas estiverem, e também de uma maneira muito transparente, né? Assim, às vezes a gente não tem estrutura no país. Às vezes alguns testes não são conduzidos. Então, como a gente também entende o que existe aqui, soma com o que precisa ser conduzido com as estruturas fora, para entregar um projeto de ponta a ponta que consiga sair da fase de pesquisa inicial. Então,
quando a gente pensa que existe essa concentração das startups em si aqui na região sudeste, isso não inviabiliza, por exemplo, que essas mesmas startups sejam conectadas com outros estados e que a gente também esteja atendendo a demanda desses outros estados com essas startups. É isso, né? Exato, com certeza. A gente não pode limitar o desenvolvimento científico e tecnológico de uma forma regional. E é isso, né? A gente tem excelentes pesquisadores no Brasil. Excelentes. A produção científica no Brasil, ela é muito significante. Ela é de diversas linhas de atuação. Então, a gente tem uma linha importante de biológicos, terapias avançadas, doenças negligenciadas, produtos biológicos, extratos vegetais, sintéticos. É muito rico, né? Toda essa produção. A dificuldade, e onde a gente, né, como SEIU, vem se conectando muito com os projetos, para pegar na mão, muitas vezes, e falar, olha, vamos conduzir essa rota que é necessária para isso acontecer, independente de onde ela esteja, independente do parceiro em que ela vai acontecer. A gente tem conversas muito, muito interessantes com pesquisadores no Acre, com pesquisadores que estão na universidade em Recife, no sul do país. Então, geograficamente, não é uma limitação para que essas pontes aconteçam e para que esses desenvolvimentos aconteçam da melhor forma. E a tecnologia ajudou muito hoje nisso, né? Porque a gente faz conferência, facilitou bastante. Imagina ter que fazer toda esse intercâmbio, né, de experiências se não tivesse a tecnologia. Isso é interessante você trazer esse ponto. No final do ano, a gente estava participando de um evento e um pesquisador que a gente já conversava online, ele é do Acre, e ele veio para São Paulo para participar de era um evento de biotecnologia. E ele comentou, nossa, eu demorei 4 horas para chegar, eu vou passar um dia e vou voltar 4 horas, não sei quando eu volto presencialmente, né? Então, esse lance de ter os recursos tecnológicos realmente aproximam para que a gente se conecte com a pesquisa independente de onde ela esteja, consiga trabalhar o projeto, o desenvolvimento, a estratégia, e aí, obviamente, otimizar. Inclusive, a gente está falando de custo, né, gente? Para essas pesquisas e pesquisadores, a gente precisa otimizar isso para que o projeto seja financeiramente viável. E aí, falando de financiamento, né, acho que essa é a minha próxima pergunta, qual seria o papel, né, das agências de fomento? Porque se a gente tem uma FAPESP muito forte, mas pensando também, né, nos editais que a gente viu agora, BNDES, FINEP, acho que são 3 bilhões para centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Qual é o papel, né, como é que elas têm contribuído nesse crescimento dessas startups de biotecnologia no Brasil? Até pensando no que você falou, a gente tem, né, ótimos cientistas aqui. Como é que a gente faz para não perder essas cabeças pensantes, né, esses cérebros excepcionais que estão desenvolvendo, porque acho que também tem dados que mostram que, se eu não me engano, são 7.000 cientistas que a gente acaba perdendo. Então, qual é o papel que essas agências têm hoje para esse desenvolvimento? É essencial, né? E quando a gente olha para esse tempo de desenvolvimento, que você colocou muito bem, 7, às vezes 10, 15 anos, a depender do produto, do nível de desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue fazer um recorte muito importante de financiamento, em que essas etapas onde a gente ainda está num maior risco, né? Poxa, sair da bancada e conduzir esses testes iniciais não clínicos, que até ainda não envolve uma visão de conversa direta com a Anvisa para uma submissão regulatória, essa parte de maior risco, aqui o financiamento público é essencial. É essencial porque envolve risco e muitas vezes os atores privados, seja um grande fundo, uma indústria farmacêutica, eles esperam um pouco mais, né, para ter um pouco mais de segurança para fazer uma parceria, fazer um investimento. Então, todas as FAPES, FINEP, BNDES, todos esses mecanismos de financiamento público são essenciais para que a gente consiga que um pesquisador, que um projeto ganhe mais corpo, ganhe mais maturidade na geração dos seus dados, para aí sim chegar e conversar já com, até em termos financeiros, assim, um valuation maior da empresa, uma robustez maior da própria tecnologia para ser mais interessante, né, em termos de negócios mesmo, para essa conversa. Um ponto que a gente tem lidado muito é como esse dinheiro é aplicado no desenvolvimento da pesquisa. Quando a gente fala do financiamento, o público entra justamente nesse ponto de maior risco, em que os projetos dos pesquisadores, as startups, precisam desse fôlego, desse fôlego financeiro para poder conduzir todas as etapas
que vão dar mais maturidade para o projeto em si, em termos de validade de dados, estrutura científica, inclusive valuation da empresa, né? Quando você já atinge uma determinado ponto de conseguir demonstrar, poxa, meu produto, ele é seguro nessa etapa, ele tem boas indicações em vivo, ele tem boas indicações de que para essa indicação terapêutica vai ter um resultado importante. Você consegue chegar muito maior para uma negociação, para buscar novos investimentos, porque a fase clínica é muito mais cara. É isso até que eu ia te perguntar, né? Existe um momento que seria mais importante essa questão do financiamento, se é na fase inicial, porque assim, é uma percepção, ou isso não é verdade, né? De que talvez o investimento seja o maior limitador para o desenvolvimento aqui no Brasil. Eu acho que quando a gente fala não sei se é o limitador, é uma soma de fatores, né? O investimento, ele é um ponto super importante. Mas a gente tem dinheiro na mesa no Brasil, principalmente quando a gente fala dos fomentos públicos. O que precisa acontecer ok, eu tenho meu fomento, certo? Eu tenho, às vezes, meu dinheiro na mão. Às vezes um pesquisador consegue, mas ele está aplicando da maneira correta esse investimento nas etapas que precisam ser cumpridas para você poder gerar os dados necessários para montar um DDCM para conversar com a Anvisa. Acho que a maior dificuldade hoje, e isso entra muito de como acho que as universidades encaram um pouco dessa frente empreendedora dos pesquisadores, né? A gente tem uma lacuna muitas vezes de conhecimento, de como fazer esse desenvolvimento. Então, se você pega às vezes um recurso, coloca num projeto, e esse projeto não gera as informações que ela precisaria para poder avançar em direção a um registro de produto, esse dinheiro acaba não tendo a finalidade que ele precisaria ter. No final das contas, o investimento público, idealmente, ele precisa fazer com que aquele projeto amadureça, né? A gente fez um trabalho super interessante aí pareando a régua de TRL, né, que se fala muito no universo das startups, com os marcos regulatórios mandatórios para você poder avançar nessa rota de desenvolvimento da bancada até o registro do produto. E, idealmente, o que a gente precisaria é que esse financiamento fosse aplicado em direção ao avanço nessa régua. Que quem está desenvolvendo um TRL3, depois de receber um financiamento, sabendo como fazer, né, corretamente, e isso entra numa responsabilidade, né, a gente tem feito esse suporte junto com as empresas, mas também como, eventualmente, os órgãos de fomento também podem estar estruturados para orientar e cobrar um pouco mais desse desenvolvimento, que você migre de um TRL3 para um TRL4, 5, e tá tudo bem. Às vezes você vai parar no 5, você provavelmente vai parar no 4, vai parar no 5, porque a gente começa a falar de grandes valores, números muito maiores, né, quando a gente entra na fase clínica. Só que quando a gente entra na fase clínica, é onde você consegue captar um recurso privado de uma forma mais, não vou falar nem fácil, tá, gente? Nada é fácil quando a gente está falando de desenvolvimento, mas é onde existe um apetite maior pelo risco por parte do setor privado, dos fundos, das empresas, às vezes convênio de empresas, porque o valor é muito alto. Laura, você trouxe um ponto também que saiu recentemente, eu diria que são os 2 desafios postos, né, que a gente tem de conhecimento dessa rota de desenvolvimento e como a gente amplia para que esse conhecimento seja disseminado para que os projetos, as empresas, a gente está falando de startup, mas a gente está falando de grandes empresas nacionais também, processo de conhecimento, de desenvolvimento de um novo medicamento. Então, como a gente coloca isso, levando em consideração qualidade, regulatório, todas as etapas que precisam ser conduzidas, a visão total desse projeto, né, da bancada até o final, o que eu preciso fazer, essa gestão de projeto é super importante, ter conhecimento, e um ponto de infraestrutura. Quando a gente está colocando essas etapas, você tem uma série de atores que precisam estar envolvidos para que essas conduções aconteçam. Então, laboratórios em boas práticas laboratoriais para conduzir os estudos não clínicos, uma estrutura em boas práticas de fabricação para você produzir o lote piloto clínico, né, CDMOs, quando você está ainda falando dessa etapa de desenvolvimento do lote clínico em que vai passar por um processo de melhoramento. Então, essas estruturas, robustos centros de pesquisa para conduzir as fases todas, né, mas fase 1, fase 2 são centros com uma complexidade um pouco maior. E aí a gente
começa a mapear, né? A gente tem essa infraestrutura? Ah, tem, ótimo. Não tem? Onde a gente precisa investir? Onde isso, né? Como é que a gente melhora essas estruturas que já estão postas e coordena para que os projetos sejam direcionados para essas? A gente tem feito isso muito com os nossos projetos, né? Então, fazendo essa triagem de quais são os atores corretos para você fazer parceria para o seu desenvolvimento, gerar dados. E aí, citando muito, né, do que a Anvisa sempre fala, dados confiáveis e rastreáveis. Precisa ser uma estrutura de excelência que consiga garantir isso para valer o seu dado na Anvisa, no FDA, no EMA, em qualquer lugar. E a gente ainda tem algumas lacunas, né, dessas infraestruturas. Então, especificamente esse edital do financiamento de infraestrutura de P&D para a saúde é super importante, né? Para a gente ampliar o que já temos, construir o que talvez a gente ainda não tenha, o know-how, e ver acontecendo isso de uma forma pública é importante, mas também como a gente amplia essa visão também do setor privado, né, para fazer esse investimento nessas estruturas, sabendo que ele vai ser retroalimentado pelo desenvolvimento das tecnologias que a gente tem aqui no país, né, porque, e aí linkando com o seu último ponto, né, a gente tem um cenário de diáspora, né, de talentos que acabam indo muitas vezes para fora do país, buscando uma melhor forma de conduzir seus projetos, entendendo que talvez aqui não tenha estrutura, ou se tem, às vezes não está inteirado, mas é um processo da gente trazer de volta esses talentos para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento aqui no país, né. Perfeito. Agora, Carolina, você trouxe até um ponto que é super importante, que é essa questão de a gente precisa, de fato, transformar toda essa questão da pesquisa clínica em um produto que chegue no usuário final e que seja viável comercialmente, né? Esse ponto é super importante, seja em startup, em empresas, isso acontece em qualquer setor, né? Então, a gente até teve a oportunidade de conversar sobre isso também em outro episódio com o Daniel Dais, mas queria ouvir um pouco de você como que esse incentivo no empreendedorismo pode ajudar exatamente nesse processo de transformação, né? Como que a gente pode fazer isso para que, de fato, a gente chegue, em todos não vai ser possível, a gente sabe, mas que a grande maioria, de fato, chegue no usuário final. Essa questão, quando a gente fala do empreendedorismo, acho que nas universidades mesmo, porque os pesquisadores, eles acabam não tendo tanto esse incentivo dentro da academia como a gente tem configurado. Eu acho que isso é, sim, um desafio. Acaba que o próprio incentivo de pesquisa, recursos financeiros, olha um pouco mais para essa geração de produção científica posta em estudo, paper, que é super relevante. Mas a dificuldade mora exatamente aí. Como é que a gente transforma paper em produto, né? No final do dia, eu acho que o principal é como a gente pega uma tecnologia e coloca ela à disposição da população para que ela cumpra a sua função, inclusive social ali, né? De desenvolvimento, de recurso. Então, eu acho que existem alguns movimentos importantes que precisam melhorar quando a gente fala de fomentar às vezes a gente fala de veia empreendedora, mas muitas vezes é o conhecimento de como você faz para tirar um produto fármaco que está na bancada até o final. Você pode buscar parcerias para encontrar um excelente CEO para tocar a sua operação, se você não quiser focar só na parte científica, mas você precisa conhecer quais são essas etapas, né? E não só, a gente fala muito, né? Etapa de desenvolvimento, regulatória, Laura colocou patente no começo, questões, né, de estruturação dessas empresas. Então, eu entendo que isso é um ponto que existem incubadoras dentro das universidades que fazem esse trabalho, os NITs, mas a gente precisaria ter uma veia um pouco mais até prática, né? Ok, então eu preciso fazer esse teste? Aonde? Como eu faço? Como é que eu vou, então, além do in vitro, in vivo, eu já vou pensando na minha parceria comercial, como é que eu vou conduzir isso? Eu estou pensando na minha indicação terapêutica, eu preciso pensar nisso hoje, mesmo que você vai fazer daqui a 6 anos. Você precisa pensar nisso hoje, né? Então, acho que, principalmente quando a gente fala de pesquisa, saúde, nas universidades, essa veia empreendedora está muito no sentido de como eu faço meu desenvolvimento da forma correta, acionando os parceiros corretos e buscando auxílio, né? Muitas vezes, porque a gente sabe que não vai dar para fazer tudo sozinho. Inclusive, a gente participou de algumas discussões no final do ano passado sobre formas de pincelar esses projetos dentro da universidade e eventualmente tirar eles do ecossistema posto ali da universidade e rodar numa estrutura separada, porque ele precisa de um acompanhamento, aceleração, direcionamento como comentado nas estruturas corretas para que esses testes aconteçam. Isso, claro,
em parceria com a universidade, com o pesquisador tomando a frente disso, mas rodando numa estrutura um pouco mais acelerada com o olhar para o mercado, né, para a gente conseguir viabilizar mais que essas pesquisas, que esses papers, que esses projetos virem produtos. Agora, Carolina, até acho que é super bacana essa questão de entender realmente que aquele produto ele vai trazer um benefício para quem vai usar ele no final, né? Que, enfim, comprovar se a gente estiver falando de saúde, de eficácia e tudo mais, nem sempre é isso, né? Pode ser uma tecnologia que vai melhorar um processo, mas, enfim, comprovar esse resultado final. Mas quando a gente pensa em termos de tornar realmente viável financeiramente, né? Quanto que vai custar aquele produto, qual é o potencial de venda disso, para ter esse racional, se o valor que eu vou precisar cobrar por aquele produto e quantos compradores potenciais a gente tem, para ver se isso é viável ou não. Existe um olhar para isso também? Completamente. E esse olhar, ele é super estratégico para você fazer todo o desenho do desenvolvimento. Você precisa ter noção do mercado, potencial, concorrentes. Quem no mundo já está fazendo isso? Se o meu produto será que é realmente o mais inovador do universo e tal? A gente às vezes conversa com os pesquisadores e a sensação é sempre, poxa, descobri uma coisa muito que só eu fiz. E a gente consegue muitas vezes, nesse olhar de competição, até de desenvolvimento, a gente consegue ver quais são os produtos que na mesma linha já estão, às vezes avançados, às vezes já não fase 2, recurso, a gente, poxa, é uma doença rara. Quanto custa fazer esse estudo com doença rara? Ou não, às vezes é uma doença que tem um N enorme para você conseguir provar a eficácia. Qual a estimativa de gastos para que isso aconteça, para que eu consiga, inclusive, desenhar hoje a minha estratégia de captação, encontrando os parceiros corretos? E aí, quando a gente fala de parceiros corretos, é um parceiro que pode ser privado, mas também é um parceiro que pode ser público se você está falando de um produto que vai ser inserido no Sistema Único de Saúde, que tem essa finalidade. A gente sabe que existem peculiaridades. Doenças raras a gente segue numa rota, doenças negligenciadas segue em outra, mas você precisa encontrar e já pensar durante o seu desenvolvimento inicial como você vai inserir esse produto no mercado, qual é a competição, o que está sendo desenvolvido a nível global, como você vai trabalhar o custo desse produto lá na frente. Claro que a gente não consegue exigir que um pesquisador faça tudo isso hoje, é justamente por isso a importância de você se conectar com especialistas que possam dar esse suporte, dar essa visão, dar esse amparo, porque o que muito às vezes me pega quando eu estou conversando com alguém, algum pesquisador, algum projeto, não, mas eu não preciso pensar nisso agora. Isso aqui é um problema lá na frente. Tanto da questão de mercado, preço, custo, regulatório, e a gente fala, não, isso é uma questão que hoje, mesmo que você não resolva, você precisa ter mapeado, você já precisa se articular para que você consiga fazer um projeto com um custo que faça sentido, você precisa ter uma estimativa de quanto você vai gastar nesse projeto e quanto ele vai render de venda, de qual é o acesso, em quantos mercados você consegue colocar isso. Seu regulatório hoje, se você está fazendo ele bem feito, atende FDA, EMEA, Anvisa, atende todo mundo. Você está pensando numa estratégia de mercado, de inserção desse produto no mercado Brasil, Latam, global, isso tudo muda muito. Muda muito como o pesquisador, eu vou falar pesquisador, mas agora não mais, como a empresa, a startup, a empresa grande, né? Como quem está liderando aquele projeto vai conduzir todas as etapas de desenvolvimento aí nos seus 7, às vezes 10 anos, né, de projeto. Acho que talvez mudar o foco, né, assim, não ser só a publicação do paper no final, né, mas também o produto. Agora, Carolina, até pra gente terminar, né, queria ouvir de você quais são as áreas, a gente fala aí, mais quentes, né, os hot topics, para os próximos anos de desenvolvimento, né, de novas soluções, de produtos, né, produtos inovadores. Quando a gente pensa não só na biotecnologia em si, todos os avanços que a gente tem observado, mas no cenário mundial, global, quando a gente fala de crise climática, por exemplo, né, as questões relacionadas à água, o que você pensa aí como principais temas para desenvolvimento? Essa é uma pergunta muito interessante, né, porque tem várias óticas, seja de saúde pública, saúde global, financeira. A gente vem acompanhando muitos desenvolvimentos em áreas diversas, mas a gente vê ali os trendings acontecendo, né? Então a gente tem muita pesquisa em oncológico, isso segue extremamente relevante porque ainda enfrentamos um grande problema
de saúde pública nesse ponto, né, e pública assim, global de enfrentamento dessas terapia gênica. Terapia gênica, a gente vem acompanhando um avanço muito importante nos últimos anos e precisa de muito investimento e tem tido bons retornos, acho que isso é super importante. O desenvolvimento de biológicos, biosimilares também acaba, principalmente quando a gente olha para um cenário Brasil, né, de demanda, de SUS, também é super importante. E aí você trouxe um ponto que cada vez mais tem chamado a atenção das pessoas, né, quando a gente fala de, seja mudanças climáticas ou importantes temas que agora antes eram um problema dos países subdesenvolvidos e agora está chegando nos países já, né, desenvolvidos, né, crise climática, One Health, vacina para dengue, arboviroses, malária. Existe um olhar importante também de grandes instituições, muitas vezes as grandes brasileiras, nossos laboratórios públicos, mas também de instituições, Bill e Melinda Gates Foundation, instituições voltadas para essas crises que olham saúde global, também no foco de desenvolvimento de produtos que atendam esses desafios que estão cada vez mais postos para a nossa sociedade. Então, a gente vem acompanhando não é um equilíbrio não, mas elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Pesquisas voltadas para atender essas doenças socialmente determinadas, como o Ministério colocou, mas doenças negligenciadas, mas muito avanço e muito investimento aí por parte do setor privado mesmo, nessas doenças de terapia gênicas, doenças voltadas para tratamento de doenças raras, produtos voltados para tratamento de doenças raras, oncológicos, que acabam aí também tendo um divisor de panorama entre custo desse medicamento na ponta, né? São estratégias diferentes que demandam investimentos de todas as frentes, privado, filantropia e tudo isso, e acho que nenhum é superior ao outro, né? Os desenvolvimentos precisam acontecer em paralelo, quanto mais frentes, melhor, para que a gente tenha mais chance de sucesso, porque, como eu coloquei no começo, o risco é inerente ao processo de inovação. Então, a gente precisa de muitas frentes ao mesmo tempo para que esses projetos tenham mais fôlego e mais chance de efetivamente se tornar um produto. Isso a gente falando aqui muito de saúde, né? Porque a gente se extrapolar, tem bioenergia, alimentos, tem resíduos, todos, né? Exato. Tem tudo. Carolina, obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo a gente discutir um pouco esse radar, né, de biotecnologia, de startups aqui no Brasil. Qual o momento que a gente está, os principais desafios, que eu acho que é um pouco dessa reflexão, se é financiamento, se é conhecimento do processo como um todo. Então, foi ótima a nossa conversa, a gente espera que você em outra oportunidade. Obrigada pelo convite, foi um prazer falar sobre esse tema com vocês e sempre que quiserem aprofundar e ampliar esse tema, estou super à disposição e obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E não deixe de acessar os outros conteúdos da Vertical de Biotech and Health em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. Aqui você sabe ser um espaço para discutirmos sobre inovação, tecnologia, humanização no planejamento, monitoramento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review Brasil, e comigo está a Michele Pereira, que é diretora de operações da Blue. Michele, vamos nos aprofundar no assunto que até já chegamos a falar, que é gestão de saúde populacional. São programas, ações específicas para grupos específicos, com o foco, claro, no paciente, no usuário, mas também na eficiência do sistema como um todo, né? O que é essencial para um bom programa de gestão de saúde populacional? Conhecer o seu beneficiário, né? Primeiro, todo o levantamento da saúde desse beneficiário que está chegando na operadora, para a gente é importantíssimo. Então, aquela primeira parte da entrevista, que a gente chama de uma entrevista qualificada, entender o perfil do paciente e, a partir daquele momento, em cima daquele perfil de carteira que a operadora entende como bons grupos para desenvolvimento, olhar para a qualidade. Então, a gente consegue desenvolver para cada nicho, para cada perfil de beneficiário, algumas ações mais proativa em relação ao resultado de que se espera para um atendimento de assistência à saúde.
Então, aqui na Blue, a gente tem investido cada vez mais. A gente tem feito alguns desenhos, inclusive agora junto à própria ANS, cadastrando nossos programas de saúde. A Blue já tem um concierge que já faz esse trabalho dentro da nossa equipe. Hoje nós monitoramos 300 beneficiários. Esses beneficiários, eles têm perfis de gestantes, né? Então nós fazemos todo o acompanhamento dessas gestantes, antes do parto, depois do parto, os primeiros meses. Nosso segundo público são os oncológicos, para dar todo o suporte, fazer o direcionamento do prestador correto, acompanhar possíveis necessidades desses beneficiários. E agora tem aí nascido também outras oportunidades de acordo com o produto que a gente tem colocado no mercado. Então, é sim um programa muito importante para a Blue. Já tem como mensurar os resultados trazidos para esses dois grupos gestantes oncológicos? Sim, muito. Primeiro, pela segurança que a gente oferece ao beneficiário, ele saber que ele tem um canal exclusivo, que ele consegue fazer todo o acompanhamento, buscar toda a parte de suporte, redirecionamento da rede. Isso já traz uma segurança para o beneficiário, saber que ele está indo para o atendimento e a guia dele já foi gerada também. Essa equipe faz um acompanhamento diário. Isso traz para o beneficiário também uma segurança relacionada ao plano de saúde que ele optou. A parte de gestantes, a gente tem feito bom direcionamento dos recursos também, porque muitas vezes ela fica preocupada e busca diversos ginecologistas na rede e a gente consegue fazer direcionamento de referências desses médicos. E os oncológicos de fato um momento difícil, né? Então a gente consegue dar todo o suporte e tirar dúvida, direcionar para uma terceira opinião, a gente tem todo o suporte dos programas. Segurança e eficiência econômica também, né? Quando eu penso, por exemplo, em oncológicos, acho que a questão de quem teve um episódio, quanto mais depois você passa a monitorar com uma adesão frequente para possíveis novos diagnósticos, isso significa muito, né? Muito. E é o valor de uma vida, principalmente, né? Para o plano de saúde, olhando para a eficiência, a gente consegue ter uma eficiência de recurso, claro. Mas nesse momento, o mais importante para a gente é a segurança do beneficiário. E o que não podemos deixar de falar, o que fez com que vocês olhassem, para você se conhecer muito bem os seus públicos, as carteiras, olhasse para esse público, fazer essa grande análise de dados, inteligência artificial. Uhum. São a os base. agentes, exato. Os agentes, eles trazem uma visão muito rápida do que a gente precisa ter para tomada de decisão. E aí, com isso, a gente consegue estruturar bem os programas e fazer esse desenvolvimento mais rápido. Obrigada, Michele, mais uma vez. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue, Plano de Saúde. Até a próxima. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.